Olá, pessoal. Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada especialista em direito condominial, e estamos começando mais um De Repente Sindiflix, aqui com o Sérgio Gouveia. Yes! Tamo junto mais uma vez. Seja bem-vindo a mais um De Repente Sindiflix, parceria de sucesso entre o perfil do De Repente Síndico, que é isso que vos fala, e o Sindiflix, representado aqui pela doutora Larissa Alves, né? Onde a gente está sempre buscando trazer alguma coisa que seja de interesse dos síndicos, subsíndicos, conselheiros, todo mundo que gosta da vida condominial, quer se aprimorar em vários aspectos, uma multiplicidade de aspectos que tem, envolvendo aí a gestão cada vez mais profissional. E hoje a gente traz aqui, eu vou chamar de dinossauro, mas você não vai levar mal não, tá? O dinossauro do mundo condominial, porque simplesmente a gente tem sentado aqui na nossa frente o primeiro síndico profissional do Brasil. Então o cara é uma enciclopédia viva, é um monstro de conhecimento que vai abrir uma torneirinha para despejar um pouquinho do conhecimento que ele tem hoje para compartilhar contigo aí que está sentado assistindo isso aqui agora. Nós temos aqui na nossa bancada hoje nada mais, nada menos do que Sérgio Craveiro, né? Grande síndico, referência no mercado, que eu queria dar as boas-vindas, agradecer a sua presença aqui. E queria que você começasse aí se apresentando, falando um pouquinho de você. Sérgio, Larissa, que honra estar aqui. Eu estou em Salvador. Salvador é uma terra que eu amo muito, né? Todo mundo gosta. O mundo inteiro gosta de Salvador, né? Obrigado aí pelo convite. Obrigado por estar aqui no De Repente Sindiflix. Muito legal a ideia. Vamos falar de condomínios, né? Bora. Vamos tocar aqui, ó. Yes. Vamos começar bem. E é isso. Eu acho que tem um mundo inteiro de condomínios, né? Que a gente está vivendo hoje no Brasil inteiro. Né, eventos para tudo quanto é lado, eventos que estão trazendo realmente muito conteúdo, muita tendência, palestrantes que não param de ser treinados, eles se autotreinam, conversam entre si ali também para trazer, né, muitos síndicos entrando, tem mais síndico entrando do que palestrantes sendo formados e trazendo as tendências, o aprendizado do dia a dia, né? É uma coisa natural, isso. É a evolução do nosso mercado, coisa que eu não imaginaria que estaria assim quando eu comecei a ministrar os cursos em 2005, quando eu me tornei síndico profissional em 1992. Eu, sinceramente, estava procurando fugir da mesada do meu pai, né, procurando trabalho, e aí eu estou aí hoje nesse caminho aí, muito feliz, graças a Deus, né? É graças a Deus mesmo que você trouxe todas essas contribuições, aprendizados. Eu sou um dos discípulos aqui, né? Um cara que abriu portas para mim também desde o começo, sou muito grato. Sérgio, nessa temporada que nós estamos vivendo aqui agora do programa, De Repente Sindiflix, a gente tem buscado trazer os assuntos mais ligados a finanças no condomínio, né? E eu sei que você é muito bom nessa área aí. Então, uma das coisas que eu vejo com recorrência são questões ligadas à formação de fundos, às taxas extras e tudo mais. Eu vejo uma confusão muito grande criada pelos síndicos. Eu queria começar o nosso papo mais ou menos por aí, começando pelo conhecidíssimo fundo de reserva, que infelizmente ainda nem todos os condomínios têm, né? Mas que eu vejo muita confusão de quem é essa conta, quem paga fundo de reserva, para que serve, pode usar só de um jeito, pode usar de outro. Explica aqui para o pessoal que está nos assistindo o que você pode dizer sobre isso. O fundo de reserva, o pessoal acha que o dinheiro do condomínio é como se fosse o dinheiro da nossa casa, né? A gente tem o nosso fundo de reserva, que tem ali um dinheirinho guardado para uma ocorrência, para uma viagem que surge com os amigos de última hora, ou então um remédio que se compre, seja lá por que for, todo mundo tem ali uma poupancinha, né, um dinheiro guardado, e o pessoal acha que o fundo de reserva do condomínio é aquilo. Então eles pegam lá o extrato do condomínio, lá o balancete, né, o demonstrativo financeiro, que vem no dia 1º, para o condomínio ser pago dia 10 ali normal, aí eles olham e falam assim, 59 mil reais. Uau. Nossa, nosso condomínio tem 59 mil reais de fundo bombar de reserva. Né? Porque às vezes a administradora não explicou direito o que está acontecendo, o que é aquele dinheiro. Então, para começar a conversa, cada dinheiro de condomínio tem um nome. Tem um nome. O dinheiro não está solto ali. Independente da sua carteira. Você abre a sua carteira agora, tem 10 reais ali. 10 reais é seu, você faz o que você quiser. Você compra um cigarro, você compra uma coxinha, você compra... Só falei coisa saudável aqui agora. Agora eu vou falar. Você pode comprar como é que é aqueles... Compra um alface, vai. Uma alface, uma proteína, compra uma dúzia de ovos aí para comer à noite, né? Então, assim, assim, você dando nome ao dinheiro,
aqueles 100 moradores começam a entender como é que muda a parte financeira. Então, o condomínio não tem 59 mil reais jogado ali. O que são esses 59 mil reais ali? O que é fundo de reserva? O que é a sobra do pagamento para o começo do mês, por exemplo? Vamos lá, vamos começar o mês de agosto. Aí, no mês de agosto, no dia 5, tem o salário dos funcionários, ou tem a terceirizada para pagar. De quanto é dali da terceirizada para pagar? O que é no caixa, aquele caixa da padaria? Né? Você vai lá, compra um pão, compra um leite na padaria, você põe 10 reais no caixa e vai. Né? Então, o que tem apurado ali? Então, para a gente entender o que são os fundos do condomínio, a gente precisa entender o que é o que tem apurado, o que é que tem no fundo principal, que é o fundo ordinário. O fundo ordinário ele é o fundo principal. Antes da gente falar do fundo de reserva, nós temos que falar do fundo ordinário. O fundo ordinário é que ele foi aprovado em assembleia, que você colocou lá na tela lá, o que você vai pagar de luz, o que você vai pagar de água, o que você vai pagar de funcionário, de impostos, honorário do administrador, honorário do advogado que assessora o condomínio, honorário do engenheiro, honorário do material de limpeza, manutenção do elevador, extintor, tudo isso que você aprovou em assembleia ordinária é para o fundo ordinário. Então tem lá, R$300 de condomínio. Aí está na convenção do condomínio, ou está no regimento, ou está entendido de alguma forma dentro do condomínio que 10% vai ser o fundo de reserva. Então, 300 mais 30. Então, tudo isso é a composição da taxa ou cota condominial. As pessoas falam que não fala taxa condominial, mas não é taxa de prefeitura ou taxa de governo federal. É um nome. É o nome que é dado. A pessoa fala taxa ou cota condominial. Isso. E aí você coloca o valor, já está dando 330. Aqui não tem choro nem vela. Não existe condomínio caro ou barato. Entre essas coisas que a gente está conversando aqui, eu vou falando. O condomínio está caro. Lá em Santos, onde eu comecei, Santos é uma ilha que é dividida pela linha da máquina. Então, quem mora da linha da máquina para o centro são pessoas mais de baixa renda. Que máquina? A máquina de trem, é o trem. Passa okay. o trem do cais do porto, então ele atravessa Santos de norte a sul. Chama a linha da máquina. Aí o pessoal fala linha da máquina do trem. Então, quem mora da linha da máquina para o centro são pessoas um pouco menos de renda, né? E da linha da máquina para a praia, as pessoas com mais renda. Okay. Né? Tem essa característica de cidade, como todas as cidades têm a sua característica. E aí eles pegam e falam assim, a minha irmã, aqui está 330 o condomínio, a minha irmã mora lá depois da linha da máquina, porque depois é para lá e antes é para cá, né? Depois da linha da máquina, e paga, sei lá, no prédio igualzinho a esse aqui, ela paga 300 reais, então aqui está muito caro. E começa a falar o que é caro, o que é barato, comparando. Né? Então, a primeira coisa, né, agora um próximo passo que é importante as pessoas falarem em assembleia, o síndico falar em assembleia, é o seguinte, uma coisa que eu aprendi com meu pai. A gente não tem dinheiro pelo que a gente ganha. Ganhar dinheiro todo mundo sai de casa para trabalhar, faz um negócio, ou fecha uma parceria, faz alguma coisa. A gente tem dinheiro, e o condomínio também é assim, pelo que a gente gasta. Então, assim, se o teu condomínio está 300 reais, o teu condomínio está 330 reais, é porque você gasta mais do que o outro, principalmente em condomínio, que não tem fins lucrativos. Você, na tua vida, tem, né? Você trabalha, é engenheiro, você é advogado, você tem lá a tua remuneração no mês, o que sobrou, se sobrar, você guarda. Né? Mas o condomínio não tem que sobrar dinheiro. O condomínio não tem que sobrar dinheiro. O condomínio, se está sobrando dinheiro, alguma coisa você fez de errado. Mas, Sérgio, condomínio não é fundo de investimento, né? Não é fundo de investimento. Tem que sobrar na conta dos moradores o dinheiro, tem que sobrar na minha conta. Então, assim, se é 330, e depois a gente vai falar dos outros fundos, aí você tem lá o fundo de troca de piso, fundo de construção da guarita, fundo da pintura do condomínio, fundo do revestimento do condomínio. Tudo isso é relatado e aí o condomínio vai de 330 para 590 reais. Eu queria abrir um parênteses aqui, que eu acho que é um exercício didático para as pessoas. Eu não sei se você já parou para pensar a diferença entre caro e muito dinheiro. São coisas distintas. E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma caixa de fósforo por 10 reais. Está caro ou está barato? Está caro, né? Está caro. Uma caixa de fósforo por 10 reais está caro. Mas 10 reais é muito dinheiro? Não é. 10 reais, se você perder, tudo bem. Não é uma notícia, mas não te quebra. Agora, uma BMW por 5 mil reais. Está caro ou está barato? Um carro, BMW. Está caro ou está barato? Depende. É o valor agregado, né? Está barato. Está barato. Agora, 5 mil reais é pouco dinheiro ou muito dinheiro? É muito dinheiro. O que eu vejo... Não, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o ponto que o Craveiro trouxe aqui.
Não tem condomínio caro nem condomínio barato. Tem um condomínio que faz o que tem que ser feito pelo valor justo, né? Ou seja, eu fiz até um post outro dia, fiz até em parceria com o pessoal da Eleme, onde disse assim, olha, baixar a cota condominial é fácil, é só parar de fazer as manutenções. Pronto, era nesse ponto que eu queria chegar. Mas é a coisa certa a fazer? Exato. Não é. Né? Então, assim, não tem caro nem barato. Você está fazendo as coisas certas ou está deixando de fazer as coisas. Ou você está fazendo meia boca. Sim. Né? Então, vai mais ou Tem menos a por aí. ver com a administração, coisa que, inclusive, você já mencionou aqui várias vezes, né? Uhum. Uma boa administração, ela tem um custo reduzido. Por quê? Porque existe uma preocupação, inclusive, isso acontece muito em relação a manutenções prediais. Se você faz as manutenções preventivas, obviamente você vai ter um custo menor do que uma manutenção corretiva. E assim sucessivamente. Então, tem muito mais a ver com gestão do que quais são os benefícios. O que eu vejo muito acontecer é o pessoal desse caro e barato, né, e trazer aqui, por exemplo, para os síndicos também, é que o pessoal chega, o morador fala assim, esse prédio não tem nada. Esse prédio não tem quadra, esse prédio não tem piscina, esse prédio não tem academia, e mesmo assim, aqui o condomínio é o mesmo valor que um condomínio que tem todas essas benefícios. Então, isso eu acho que é uma coisa que chama atenção, porque aí tem a ver com gestão da arrecadação, porque você tem menos despesas, né, em tese, não necessariamente, mas se você considerar, talvez, que, por exemplo, tem menos ou tem mais condôminos, ou tem a mesma quantidade de condôminos e não tem as mesmas áreas de lazer ou benefícios, assim, de fato tem um problema de gestão aí, né? Então, também trazendo aqui para essa questão de que, às vezes, o condomínio está caro por um problema de gestão. Sim. Muitas vezes, eu administrava um condomínio da mesma construtora, que eu tinha uma parceria com uma construtora lá em Santos, e ela me entregou 2 condomínios, assim, ao mesmo tempo. Coisa de um foi em maio, que eu lembro, 2000, e acho que foi 2004, eu lembro desse caso, e um foi em julho de 2004. Os 2 condomínios eram iguaizinhos. A piscina, tinha piscina na cobertura, tinha 2 elevadores. Os 2 condomínios, um tinha 18 andares, o outro 22 andares. Assim, era tudo igual. Só que o que estava acontecendo? Aí, quando foi entregue em maio, foi entregue... Tem aquele hábito da construtora já facilitar a vida do morador? Entregar já com a terceirizada, entregava com a nossa administradora, entregava já com tudo prontinho. A terceirizada entregou o condomínio com um zelador, 4 porteiros, né, 12 por 36 e 2 faxineiras. E aí, o outro condomínio em julho, a mesma coisa. Ou seja, ela está cobrando o mesmo honorário. Mesma taxa, mesmo valor de contrato. O meu contrato na administradora também era o mesmo, porque um tinha, na verdade, um tinha 88 apartamentos, outro tinha 51 apartamentos. Então, esse de 17 andares, tinham 3 apartamentos por andar, então tinha 51 apartamentos. O de 22 andares, tinham 4 por andar, então 88 apartamentos. Aí como são prédios assim, entre aspas, irmãos, né? Eles falavam que por que o nosso condomínio tem a mesma terceirizada, a mesma manutenção da piscina, a mesma administradora, a mesma... Por que é R$300 mais caro? Porque você pega a mesma despesa e divide por 51 e a mesma despesa você divide por 88. Base de rateio diferente. Lógico que tinha respeitado a própria fração ideal, que os 2 tinham fração ideal. Sim. Mas se você pegasse e dividisse por igual, ia dar diferença. Uhum. Então, assim, essa é a base que a gente explica para todo mundo. Tudo depende da quantidade de apartamentos. Tudo depende de uma série de fatores. Então, assim, quando você tem a despesa de condomínio, é essa análise do fundo ordinário que você tem que fazer. O fundo de reserva, ele é igual o jogador de futebol. Ele está lá na reserva, você usa se o técnico achar que deve usar. Se o gestor, que é o técnico do time, vai usar. E o síndico é a mesma coisa. Ele vai usar em cima de uma regra. Né? Que regra que é essa? Primeiro, para você cobrar o fundo de reserva, tem que ter um teto. Eu não vou arrecadar fundo de reserva de eterno. Eu dava aula para alunos lá em 2010, 2011, eu lembro de vários casos. Professor, meu condomínio está arrecadando fundo de reserva desde 1982. Meu Deus. Legal, então ele tem 12 bilhões 794 milhões de reais na conta. Né? Para que o condomínio vai ter 12 bilhões de reais na conta? Não tem nada na conta. É lógico que não tem nada. Porque o síndico pega o fundo de reserva para quê?
O síndico pega o fundo de reserva para usar como fundo ordinário. Eu já vi síndico pegando fundo de reserva e ligando para a administradora para tirar o 13º do fundo de reserva. Isso é falta de planejamento total. Porque lá atrás, em janeiro, se eu tenho um funcionário próprio, eu tenho que já fazer o fundo 13º e já arrecadar desde janeiro. Ah, mas ninguém quer arrecadar porque ainda está no começo do ano. Gente, tem que arrecadar por inúmeros motivos. O fundo 13º, o fundo férias, o fundo rescisão contratual e o passivo trabalhista. Então, se você tem funcionário próprio no seu condomínio, você tem que arrecadar esses 4 fundos. Ah, mas eu vou mandar os funcionários embora em julho. Legal, você vai pagar 7/12 do 13º para ele. Você não vai precisar chegar em dezembro para pagar o 13º dele. Então, se você for mandar ele embora em julho, né, da onde você vai tirar o 13º que você não arrecadou desde janeiro? Porque você acha que só vai pagar no final do ano. Então, o planejamento ele é anual do condomínio, ele não é ali para 2 horas depois, né? Em alguns casos, ele até extrapola o anual, né? Então, assim, por exemplo, você tem uma previsão, digamos, que você tem uma... Troca de piso. Alguma coisa que tem uma frequência de 3 anos, a cada 3, a cada 5 anos, como, por exemplo, uma recomposição de fachada, alguma Isso, São coisa Paulo. que a norma exige. Sim. Isso é previsível. Você já está enxergando no horizonte que daqui a 5 anos você vai precisar ter aquele capital para fazer aquilo ali. Então, você provisionar aquilo na sua provisão orçamentária deste ano e da próxima, e da próxima, e da próxima, um pedaço de cada um desses 5 anos é uma... Em São Paulo tem uma lei municipal 10.518, do município de São Paulo. Tá. Essa lei ela fala o seguinte: de 5 em 5 anos, os condomínios são obrigados a fazer uma limpeza da fachada, uma reforma da fachada, e a empresa de engenharia que emite a nota fiscal que fez o contrato tem que dar esclarecimento para a prefeitura. E não é barato. E não é barato. Então você pega lá, se daqui a 60 meses eu tenho que fazer, então eu já pego 1/60 avos, o condomínio foi entregue hoje pela construtora. Então eu já ponho no planejamento 1/60 avos e guardo esse dinheiro e aplico esse dinheiro. Eu vou aplicar esse dinheiro em que fundo? Fundo DI 90, fundo 90, porque eu só vou tirar ele daqui a 5 anos, ou se tiver até fundo 120 dias, melhor, Sim. porque quanto mais o dinheiro fica no banco, mais ele rende, né? E eu não vou mexer nesse dinheiro. E lá no balancete, eu vou botar o nome do fundo pintura do condomínio. 1/60, 2/60, 3/60. Então é isso que tem que ser feito nos condomínios. E agora, rapidamente, é que eu na verdade, já pulei para lá, mas eu queria só falar do fundo de reserva. Um negocinho. Houve uma frase de um processo que teve num condomínio em 1997, eu falo isso muito, que isso marcou minha vida, são coisas que marcam, né? Ótimo. E lá na frase, um juiz estava dizendo o seguinte, ele colocou lá uma frase que eu repito até hoje e que muita gente se aproveita para usar, porque realmente é o que faz. O fundo de reserva ele é um fundo aprovado em assembleia ou em regulamento interno, né? Então é um fundo que você vai separar o dinheiro, o fundo de arrecadação que você vai usar para despesas urgentes e emergentes não previstas no orçamento com autorização do Conselho. Então você não pode, síndico, usar o fundo de reserva porque você quer. Você vai utilizar ele através de uma regra urgente e emergente com autorização do Conselho, que seria, por exemplo, um presidente da República usar com autorização do Senado, um dinheiro com autorização que a gente escuta na TV aí, com autorização dos deputados federais, tal, não sei o quê. Então, porque é uma despesa urgente. Então, você não pode usar o fundo de reserva para pagar 13º. 13º não é despesa urgente. Isso. Pintura não é despesa urgente. Agora, cano quebrado é despesa urgente, um muro que caiu numa ventania, sei lá, numa inundação. A infestação de cupim. Pronto. Isso aí teve vários casos. Uma coisa interessante desse ponto que eu queria trazer para você é o seguinte, né? De fato, quando a gente fala em pintura, em manutenções mais palpáveis, digamos assim, né? Mas a realidade jurídica assim, que eu queria trazer para você é que o síndico não provisiona e aquela despesa que seria ordinária, eu não estou falando de 13º porque ele é óbvio, né? Mas, por exemplo, o bombeiro foi lá fazer a AVCB e viu que tinha uma inconformidade. Dessa inconformidade, é necessário fazer o saneamento. Esse saneamento ele poderia ser provisionado. O saneamento dessa inconformidade. Por quê? Porque o bombeiro ele vai dar um prazo. Só que aí vem a administração e deixa para o último dia. Uhum. E aí aquela despesa que seria, digamos assim, orçável, né, provisionada, ela deixa de ser
ordinária, porque ela vira emergencial para você não tomar uma multa dos bombeiros, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito da área jurídica, e a gente fala, olha, de fato, aí vai pegar a autorização do conselho e tal, e a gente, obviamente, sempre vai fazer a prestação de contas dessa despesa. E aí o jurídico sempre faz a advertência. Isso não pode virar um precedente, vocês têm que fazer a arrecadação. Mas os moradores, eles estão acostumados a fazerem isso. Isso é algo que é conveniente, digamos assim, para os moradores, porque eles não querem aumentar a taxa, e o síndico fica sempre nesse sufoco. Doutora Larissa, assim, eu sempre aviso, eu tento fazer, mas a gente não consegue aprovar, leva para a Assembleia, a pessoa quer fazer um recurso para os bombeiros para não botar o correio. Eu falo assim, se uma pessoa cair, se acidentar, como é que vai ser? Vocês vão responder algo muito mais custoso. Então, são coisas que, às vezes, a gente vê, sabe, Sérgio, que é difícil para o síndico também fazer essa conscientização dos moradores. E aí eu queria que você trouxesse aí sua experiência de como é que você faz isso para convencer a Assembleia de que você tem que fazer um caixa também, um fundo também específico para, não só para essas questões emergenciais, mas para as questões de manutenção em geral. Sim. Eu sempre conto um caso do seguinte, um exemplo da caixa d'água, né? Eu até falei hoje na palestra aqui no 8º Congresso, né? Não sei que dia que você está assistindo, mas foi no 8º Congresso. Uhum. A gente compara muito o nosso mercado com o mercado de médico, né? Então, para não ser pego de surpresa, quando o médico chega, ele é pego de surpresa no hospital. Ele sabe que a surpresa que vai chegar... A gente são desse jeito, a gente não vai chegar no hospital. Chega o médico, o que você tem? Não tenho nada, só vim aqui te ver. Não. Então, assim... A gente tem que estar preparado para essas coisas. Só que a gente não precisa estar preparado com um fundo de reserva para surpresas, que aí eu coloco, que aí eu agora vou acrescentar o que você acabou de perguntar, né? de falar. Eu estou em janeiro, eu não conheço aquele condomínio. Eu vou atuar como síndico durante o próximo ano ali. Eu vou me candidatar, está meio que conversado ali que eu vou começar. E aí eu vou chegar para o pessoal e vou perguntar como é que está a caixa d'água. Então, seria conveniente, porém não obrigatório, o síndico chegar com o engenheiro lá no condomínio e ele analisar a caixa d'água. De repente, ele passa a mão na caixa d'água e diz assim, olha, vai infiltrar aqui, ó, pela minha experiência de mais de 20 anos, isso aqui vai infiltrar em julho de 2023. Então, o síndico tem que planejar o seguinte, falar, olha, pessoal, vai custar R$20.000, nós vamos cobrar aqui 10 parcelas de janeiro agora até outubro de R$2.000, né, dividido pelos 100 apartamentos, cada um vai pagar R$20. Né? Vai aumentar, então a gente vai criar o fundo caixa d'água de R$20. Esse é um cenário 1. Esse é um cenário 1. Ou seja, eu estou sendo um síndico preventivo. E o síndico preventivo, ele só entra quando ele for realmente experiente. Ah, mas espera aí, eu comecei no mercado ano passado, comecei agora. Onde eu vou adquirir experiência? Num curso. Né? Vendo aqui o De Repente Sindiflix, com tantos convidados experientes que vocês já receberam aqui e também irão receber. Então, tudo isso faz parte do aprendizado. Ninguém entra no mercado de trabalho para ganhar dinheiro, para poder trabalhar e ser remunerado assim, da noite para o dia. O cara acorda de manhã, vou ser síndico. Não dá. Então, eu tenho um cenário 1 que é o síndico preventivo. Ou seja, eu vou lá, vou com o engenheiro naquele condomínio, porque ninguém quer pegar de síndico. Existem esses casos, né? Ninguém quer pegar de síndico, aí um conselheiro já conhece ali um primo que fez o curso de síndico profissional, vai lá, então já está meio encaminhado para ele pegar, ele consegue ter acesso à caixa d'água, mesmo ainda não sendo síndico. Uhum. Porque a Assembleia, na semana que vem, ele chega e apresenta o projeto. Aí vai ter um cenário 2, né? Que é ou o síndico não se preveniu, né? Ou vai vir o famoso maluco da Assembleia falar assim, eu não quero pagar nada, não precisa. Quando chegar lá em julho, que foi isso que você falou, quando chegar lá em julho a gente arrecada. Né? Sempre aí você fala assim, meu amigo, não é assim, a gente usa o fundo de reserva. Né? Aí o fundo de reserva do condomínio tem lá 200 mil. Por que a gente vai arrecadar 20 mil se a gente tem 200 mil no fundo de reserva? O fundo de reserva, acabei de falar aqui, é usado para despesas urgentes e emergentes não previstas no orçamento com autorização do Conselho. Isso não é uma despesa urgente e emergente, porque a gente está prevendo aqui agora. Mas não vai estourar a caixa d'água em julho? Então ela é uma despesa urgente e emergente. Fala, mas eu estou prevenindo agora, eu sou. Pô, mas cara se doido. Se está no horizonte de planejamento, se você está antevendo isso, pô, eu cheguei pro cara na Assembleia e falei assim, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, já sei. Você quer não pagar, né? Não pagar não tem opção. Pagar, você vai. Pagar, você vai. E mesmo que fosse uma coisa, de repente, chegando para nós, da noite para o dia, estourou a caixa d'água em julho, que eu não preveni, eu vou tirar 20 mil
que tem 200 mil, eu vou tirar 20 mil do fundo de reserva e vou voltar a arrecadar você vai pagar do mesmo jeito. Ou seja, você não vai pagar. Um nome diferente. Reposição do fundo de reserva. Exatamente. Que, inclusive, algumas pessoas não fazem a menção, mas ela é automática. Sim. Né? Você Isso. tirou o fundo, você vai ter que arrecadar automaticamente. Você não pode ficar esperando Chegou 3 um anos, ponto abaixo do teto. 4 anos para poder fazer a recomposição do fundo, não. O fundo Aí- baixou, Aí recomposição. você tem, Sérgio, uma pergunta corriqueira, né? Quem é que paga esse fundo de reserva? Proprietário ou inquilino? Porque o prédio lá Boa. tem 100 apartamentos e tem 12 inquilinos. Boa. Você vai cobrar de quem? Então, existe na Lei 4591, doutora, né, você vai me ajudar aqui agora, nos artigos, na Lei do Inquilinato, nos artigos 22 e 23, que difere o que é despesa ordinária e despesa Eu extraordinária. queria ir exatamente por aí. Vai. Então, aí a despesa ordinária está lá, na letra G do artigo 22, que o prédio é novo. Eu sou investidor, você é construtor, você construiu lá o condomínio, a Larissa vai pegar de síndica e eu sou seu parceiro investidor, comprei 5 apartamentos lá e já aluguei os 5 apartamentos porque eu deixei na mão lá da imobiliária, a imobiliária já alugou. Aí o prédio está sendo entregue hoje, Larissa, quanto que ele tem na conta? Nada. Zero. Ou seja, quem que vai pagar este fundo de reserva? Proprietário e inquilino. Então aí já começa a coisa errada, porque ninguém paga fundo de reserva, nem proprietário nem inquilino. O fundo de reserva ele é um fundo de constituição do proprietário e reposição do inquilino, que é isso que diz a Lei do Inquilinato, a Lei 8245 de 91. Ou seja, no artigo 22 está lá na letra G, o proprietário constitui o fundo de reserva. Por isso que eu disse agora há pouco que precisa de um teto. Então chegou a esse teto. Que teto é esse? Não tem lei, não tem nenhum lugar, muito raramente numa convenção. Aonde eu digo das boas práticas e experiência, 6 vezes o valor do orçamento mensal, ou seja, metade do orçamento anual. Se você vai arrecadar 50 mil no condomínio por mês, dá 600 mil por ano, chegou a 300 mil fundo de reserva, está de Pode bom parar tom. de arrecadar. Tem condomínio que faz 3 vezes o valor da arrecadação, sem problema. O importante é que tenha este teto. Na Assembleia vocês escolham o teto que vocês quiserem, mas tem que ter o teto. É isso que eu digo como... Geralmente é decidido na própria Assembleia de Implantação. Se não tiver na convenção, sim. Se não tiver na Agora eu quero lhe apertar aqui. Que é o seguinte, a gente está falando aqui das diferenças entre despesas ordinárias e extraordinárias. Sendo as ordinárias de uma forma resumida, assim, simplificada, as ordinárias aquelas que são previsíveis, que você sabe que vão acontecer e tem como orçar. As extraordinárias, aquelas que podem acontecer ou não, e algumas delas que são imprevisíveis, dentre elas o fundo de reserva, que a gente está falando, são coisas que fogem ao nosso horizonte de previsão. Beleza. Aí o que acontece? Nós temos algumas taxas, inclusive pelo artigo 23 aí da Lei do Inquilinato, que descrevem lá, taxas não, alguns itens que descrevem quais são as despesas extraordinárias. Está lá explicitamente dito qual é, um por um. Beleza. E alguns deles, se você for olhar, são itens que são perfeitamente previsíveis. Como, por exemplo, lavagem de pastilhas... 13º. Exatamente. Então, a minha pergunta para você é o seguinte. Você concorda que essas devam ser taxas extraordinárias, se elas fazem parte de um horizonte perfeitamente previsível, elas não necessariamente agregam valor ao patrimônio, algumas delas não agregam valor ao patrimônio, apenas mantêm eles, recompõem seu estado original, preservam o patrimônio exatamente como foi entregue. Você concorda que todos eles devam ser tratados como extraordinários ou você encara que alguns deles têm características que podem ser consideradas despesas ordinárias? Ou seja, essa conversa só vai ter fim quando nunca mais na sua vida, do síndico, e seja lá de quem for, não usar mais a palavra extra. E no Rio de Janeiro é extra, né? Extra. Extra. E lá no Sul, Curitiba, né, Florianópolis e Porto Alegre, né, os 3 estados do Sul, o quê? é chamada de capital. Chamada de capital. Então vamos fazer uma chamada de capital para pagar o 13º. Vamos fazer... Cara, esquece isso, não existe. Eu falo que condomínio vive de mantras, né? Os mantras condominiais, né? Entre outros assuntos, né? O barato sai caro, vai fazer... Darará, e dê nome aos bois. Não existe fundo extra. É fundo revestimento de fachada, aquele dinheiro é só para fachada. Fundo 13º, aquele dinheiro é só para o 13º. O síndico tem que ter o poder de fazer com que o povo na Assembleia entenda para que é aquele dinheiro que eu estou pagando. Eu fui uma vez contratado por um síndico de Curitiba profissional para ir lá no condomínio dele. Ele precisava levantar 1,5 milhão de chamada de capital para poder fazer reforma hidráulica, elétrica, telhado. Tinha uma meia dúzia de coisas ali para fazer. Que o total dava 1,5 milhão. Eu falei, síndico, faz o seguinte, então a gente planejou a Assembleia antes
e falamos o seguinte, vamos dividir tudo aqui. Quanto você precisa só para a hidráulica do condomínio para reformar a parte hidráulica? 200 mil. Só para o telhado, 300 mil. Só para a parte elétrica, tanto. E aí a gente foi dividindo. Ele começou a assembleia sem a minha ajuda, sem problema. Pessoal, precisamos de 1,5 milhão para chamada de capital aqui para jogar cadeira nele. Caramba. Sem exagero. Aqui não vai 1,5 milhão. Ou seja, o povo, Larissa, quando não sabe o que está pagando, R$10 é caro. Isso. Quando eles sabem o que está pagando, R$50 é barato. É igual a BMW e a caixa de fósforo, que você acabou de falar. Aí eu tomei a assembleia, a rédea um pouco da assembleia, e expliquei. Falei, pessoal, deixa eu explicar esse 1,5 milhão. E levei um PowerPoint e passei a explicar. É 200 mil para o fundo, 300 mil para o telhado, 200 mil para a parte elétrica, total 1,5 milhão. A gente vai separar esse dinheiro e precisa ser feito tudo de uma vez. Não dá para esperar, porque o prédio está jogado às traças. O síndico anterior abandonou o condomínio, né, porque a manutenção não tinha e abaixou a cota. Né, e ficou barato o condomínio. Conclusão da história, aprovaram. Agora está claro. 3 ou 4 ali começaram a comandar o negócio, agora está claro, tal, não sei o quê, e aprovaram. Então, a forma como o síndico coloca as coisas também é importante. E só para terminar aquela parte do fundo de reserva da letra G do artigo 23, que o proprietário, do artigo 22, que o proprietário constitui, o artigo 23, na sua letra I, no seu inciso I, lá no I, o inquilino repõe o fundo de reserva quando é usado para despesas urgentes e emergentes. Entendeu? Então, assim, o fundo de reserva ele é o único fundo que não é usado para nada, que não tem nome para nada. Ele é usado para... Fica lá esperando. Fica lá esperando. É igual reserva do time de futebol. Sim. Né? Da Copa do Mundo, do jogo do Campeonato Brasileiro que você vê, o cara fica sentado lá. Se ele não jogar, ele não jogou. Pronto. Perfeito. Entendeu? E aí você tem, então, a composição do fundo. Então, eu administrava um condomínio, o condomínio Igaraçu, lá em Santos, tinha 17 fundos. Pô, mas para que tanto fundo? Eu não sei, vocês é que aprovarem a Assembleia. É vocês que querem fazer a guarita, vocês que querem fazer as coisas. Pergunta para você mesmo. Foi vocês que aprovaram. O prédio tinha 160 apartamentos, acho que é isso. E é isso que eu... E, Sérgio, eu queria acrescentar uma coisa que eu acho importante sair dessas divisões, que, inclusive, a gente já falou sobre, nessa temporada, já falou sobre isso. Que, às vezes, você vai para a Assembleia, a gente vai constituir um fundo de obras, né? Uma nomenclatura genérica. E aí, quando você já está no meio ali da arrecadação, estourou a caixa d'água. Vamos pegar o dinheiro que a gente estava fazendo, né? Fazendo a arrecadação para uma determinada coisa e faz. E aí vai cobrir uma outra despesa. E isso acaba frustrando, inclusive, a gestão. Porque você, ao invés, né, de progredir, você vai utilizando os recursos para as mesmas coisas de reparos imediatos, sem pensar realmente nas melhorias e na conservação da edificação. Isso acontece, assim... Eu entendo que acontece muito. Muitas vezes. É algo que, assim, é desgastante. Então, é muito interessante essa dica que você traz de você botar o nome aos bois, porque a partir do momento que você aprova na Assembleia, né, que determinada arrecadação é para o telhado, é para o telhado. E ali você só vai conseguir desconstituir com uma nova Assembleia, com um item específico falando da modificação dessa arrecadação de uma forma para outra, né? Que às vezes o próprio síndico não quer. Então ele nem leva o item. Fala assim, não vou levar esse item, porque senão fulaninha do 301, né, vai querer fazer esse tumulto todo para transformar o que a gente tem em caixa numa outra, né, numa outra finalidade da arrecadação. Gente, eu queria continuar muito essa conversa, realmente eu queria, mas eu estou com um compromisso de observar o horário do nosso convidado aqui, que vai pegar o avião daqui a pouco, e ele não vai perder esse avião por nossa causa, não. Eu nunca perdi avião na vida. Né? Não vai ser agora, né? Então tá dando horário aqui, eu queria muito, eu estou morrendo de pena, que eu queria assim, extrair muita coisa, né? Abusar mesmo, mas eu não vou poder. Então eu queria abrir aqui os microfones para você dar as suas palavras finais, mas antes agradecer imensamente sua generosidade, sua gentileza de estar aqui com a gente, compartilhar um pouco do seu conhecimento. E, mais uma vez, aí, te oferecer esse espaço para você dar seu recado final e, principalmente, falar sobre seus projetos, convidar as pessoas, dar os seus contatos, enfim. Obrigado aí por me deixar à vontade aqui. Realmente estou em casa. Mas deixa eu só, ainda tem uns minutinhos aqui, eu só vou falar um negócio que a Larissa falou, realmente, Sérgio, porque, assim, isso aí é uma confusão generalizada. E você sabe, Larissa, que tem uma previsão na lei que se o síndico fizer... essa má gestão de pegar um fundo para 13º e usar ele para obra porque faltou na obra ou de alguma forma a gestão saiu errada, ele pode ser destituído do cargo.
Isso está lá na previsão no artigo 1348, 1349 e 1350 do Código Civil. E aí, fazendo uma analogia, infelizmente, com a nossa política, não quero aqui entrar no palco político, mas se você entender aqui, quando era senador, que hoje é o governador de Goiás, o Caiado, Ronaldo Caiado, Sim. a forma quando ele era senador em 2014, 2015, que ele explicou como foi, por que a Dilma foi impeachmentada, você entende exatamente o que você acabou de falar, Larissa. Veja, ninguém impeachmentou a Dilma, não foi impeachmentada por roubo ou desvio de dinheiro, ou seja o que for. Ela não foi provado nada, então não foi roubado nada. Igual falaram, as bocas mole aí do povo brasileiro fica falando. A Dilma, ela pegou o dinheiro que era para a Copa do Mundo e colocou, perdão, para aposentadoria de alguma coisa e colocou para a Copa do Mundo. Para terminar a Copa do Mundo em 2014. 2013, 2014. Então, é um recurso que tinha um recurso que tinha de alguma destino. coisa, já lembrei. Ela pegou 88 milhões emprestado, bilhões emprestado, para acabar a Copa do Mundo e não pediu autorização do Congresso. Foi isso que ela fez. E devolveu o dinheiro dentro do ano corrente. Dentro de dezembro ela devolveu o dinheiro. Só que aí o Brasil pagou por BNDES 1 bilhão e 300 milhões de juros. Foi exatamente isso. E aí descobriram isso, o técnico do Tesouro Nacional viu isso, lá, os técnicos da União, e deram o impeachment da Dilma. Foi exatamente por isso. Aí você diz, e o Pezão lá em 2016 no Rio de Janeiro? Fez a mesma coisa. Tirou o dinheiro da aposentadoria dos funcionários públicos aposentados, que foi 600 e poucos milhões, para terminar as Olimpíadas no Rio em 2016. Se você for ver e buscar aí nos históricos, aí você vai achar isso aí. Tanto que os aposentados no Rio de Janeiro do Estado, lá os professores, os funcionários públicos do Estado, ficaram aí 3, 4, 5 meses sem receber. Não sei como é que está hoje, mas ficaram sem receber. Então isso é o quê? Má administração, foi o que você acabou de falar. Então ele pode ser impeachmentado, ele pode ser... Nunca vi caso de síndico assim, mas se alguém pegar, se alguém levar a fundo, com certeza. Né? Queria só terminar essa tua colocação aí. Maravilha. Sérgio, obrigado. Obrigado a você que assistiu aqui também, que está aí, que participa aí do canal do De Repente Sindiflix, muito legal. Um grande abraço para a Amanda, né? A Amanda Lobão. Queria agradecer aqui a receptividade, agradecer aí, né, Salvador, mais uma vez, aí, sempre me abraçando, sempre me trazendo energia positiva. Eu sempre que volto para São Paulo, para Florianópolis, eu volto feliz quando venho para cá, porque realmente é um aprendizado, a gente aprende com vocês muito, vocês são muito antenados, interessados, muito entusiasmados com o mercado de condomínio, isso me deixa muito feliz. Por isso que eu tenho um enorme prazer de vir para cá, quando tem alguma coisa, Sérgio, você vem? Não, mas eu vou. Eu nem sei o que é, mas eu vou. Né? E o que mais importante para mim é estar com vocês e fazer essa troca de experiência, esse aprendizado constante aqui. Isso me deixa muito feliz. Bom, o sexto Conase, pessoal, vai ter o Conase Rio, né? Vai ter o Conase Rio agora dia 24 e 26 de agosto, agora de 2023. Depois vai ter o Conase Juiz de Fora, o Dia do Síndico de 2023 no Terraço Itália, né? Os eventos aí. E o Max, né, do Brasil, o sexto Conase, todo o Brasil está convidado. A gente está esperando lá mais de 3 mil pessoas, um espaço 6 vezes maior do que o último evento desse ano. Caramba. Né? Então, a gente está realmente muito feliz, muito contente aí com o pessoal. O Conase já virou o calendário ali, sempre depois do Dia das Mães, no final de semana, depois do Dia das Mães, né, sexta e sábado. Uhum. Aproveite para conhecer São Paulo, é sempre em São Paulo, né, para conhecer lá, né, a região dos bares e tudo mais lá de São Paulo, os pontos históricos lá, né, o Museu do Ipiranga, Avenida Paulista. Quais são os contatos que as pessoas podem pegar mais informações? @síndico online com um O só no Instagram, lá tem tudo, lá você tem ali o link da bio, ali você tem todas as informações atualizadíssimas. Perfeito. Né, tenho feito um trabalho também de matérias e notícias, artigos, né, com os especialistas aí também em todo o Brasil, advogados, engenheiros, pessoas parceiras aí, síndicos, administradores, que têm trazido aí bastante informação e bastante vivência, né? O que a gente precisa desse mercado de condomínio é vivência. É isso aí. Obrigado, gente. Maravilha. Um grande beijo para todo mundo aí. Valeu, Larissa. Obrigado, Sejão. Valeu. Que honra. Obrigado, viu? Então, depois dessa dupla de Sérgios falando aqui à mesa, agradecemos aí a audiência de vocês. Curtam bastante aí o nosso vídeo. Deixa o like, viu? Deixa o like aí embaixo, aqui mais ou menos. Essa temporada, como a gente mencionou aqui, a gente está pegando pesado nessa parte financeira, explicando tudo para vocês.
E até a próxima. Algum recadinho, Sérgio? Não, é isso aí. É reforçar o convite, deixa o like. Se você gostou, você deixa o like. Se você não gostou, você mente e deixa o like também. Beleza? E Tchau, na próxima pessoal. estamos Até a aí. próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.